começar então. Eu vou estar falando hoje sobre tendências na área de AI. Eu trabalho na IBM no Vale do Silício. Meu nome é Luciano Rezende. Eu trabalho na IBM no Vale do Silício. Tenho trabalhado com Open Source por mais de 10 anos e também contribuo em vários projetos da Apache. Eu sou brasileiro, mas estou nos Estados Unidos já há alguns 17, 18 anos. Então, se eu misturar um pouquinho meu inglês com português aí, desculpem. Essa aqui é uma tradução via Google Translator. Então, sempre tem um inglesinho no meio. Se for bem certinho, sem problema, foi feito com o Watson da IBM. Então, se vocês tiverem perguntas com relação a isso ou qualquer outro tipo, podem conectar comigo através das redes sociais. Minhas informações aqui, mande e-mail, Twitter, LinkedIn e tudo mais. Então, eu trabalho na IBM. Geralmente, quando a gente fala da IBM, a primeira coisa que vem assim é que a gente faz muito software proprietário, a gente trabalha só com mainframe, e não é bem assim. Tem toda essa parte, mas a gente trabalha bastante na área de open source. A gente consome praticamente todos os produtos e serviços que a gente tem fazendo, a gente consome open source. São mais de 40.363 componentes de open source que a gente coloca em nossos produtos por ano. Não só isso, a gente give back para a comunidade. A gente contribui mais de 100k de commits em projetos open source de funcionários da IBM que trabalham na comunidade. E também a gente conecta, a gente faz parte dessa comunidade, a gente vem e fala sobre os projetos, fala sobre toda a participação que a gente tem e falando sobre as tecnologias também. Falando um pouquinho mais sobre os projetos que a gente tem da IBM. A gente não só participa, como a gente faz muito projetos open source. A gente tem uma equipe grande na parte de research, ou componentes relacionados aos produtos que a gente quer doar para a comunidade, fazer parte de open source. Então a gente tem uma área externa na IBM no Developer Works, que agora é developer.ibm.com, e projetos começam aquela parte de open source dentro desse local. E a partir do momento que a gente tem uma comunidade, a gente vai graduando esses projetos para alguma fundação ou coisa parecida. Exemplos disso são Node-RED, OpenWhisk, que estão o OpenWhisk e o SystemML, que eles foram para o Apache Software Foundation. Blockchain Fabric também foi para Open Governance na Linux Foundation, entre outros que a gente participa. Em termos de comunidades que a gente contribui, aqui são alguns exemplos, o que a gente chama de comunidades estratégicas, onde a gente está tendo um investimento maior, mas não necessariamente somente nessas comunidades. Então, exemplos é Node.js, TensorFlow, Kubernetes, e entre outros projetos. Como a gente vem trabalhando nessa parte de open source, a gente tem uma necessidade de fazer a parte de educação, tanto do pessoal interno, que a gente tem que ter um entendimento de como funciona a comunidade, quais são as implicações legais de utilizar aquele software. Então a gente tem toda essa parte de treinamento que a gente também colocou como open source da documentação livre para todo mundo estar tendo acesso. Então, se você está numa empresa, precisa desse tipo de educação, está querendo contribuir mais com o open source, pode acessar o nosso site lá, também tem algumas coisas bem interessantes, principalmente para ter um entendimento na parte de licenças e como ela afeta o seu software. E como eu falei, a gente tem bastante coisa na parte, a gente não só contribui, nesse caso aqui, de vários anos atrás, a gente já participou da criação da Apache, contribuiu bastante no Linux e tem contribuído bastante nos projetos mais recentes. Mas não só utilização, mas giving back, dando código novo, ajudando na documentação e ajudando em tudo mais para que a comunidade cresça e que o projeto se torne cada vez melhor para a utilização de todos. Agora, mais indo para a parte de AI, o que a gente tem feito na parte de AI? Se a gente olha um pouquinho para trás, a gente consegue ver que desde 68, no filme Uma Odisseia no Espaço, a IBM já era um technical advisor desse filme.
Em 97, com o Deep Blue, foi o primeiro computador que ganhou num campeonato de xadrez. Em 2011, já um pouco mais recente, Jeopardy. Não sei se vocês conhecem, Jeopardy é um game que tem nos Estados Unidos, onde você, se eu não me engano, você fala as respostas, você tem que dar a pergunta. Então a gente também ganhou dos atuais campeões na época. E mais recentemente, agora em 2018, a IBM criou uma organização, a de OpenTech, onde a gente foca bem na parte de AI e Emerging Standards. E nesse subgrupo é o grupo CODEI, que é o grupo onde eu trabalho. CODEI é Centro de Open Source Data e AI Technologies. A missão do nosso grupo é praticamente fazer com que seja bem mais simples o consumo de AI nas aplicações e tudo mais. Para quem segue um pouco das coisas que a gente tem feito, ou a IBM tem feito, a gente antigamente era chamado de Spark Technology Center, onde a gente focava bastante em Analytics na parte do Spark, mas a gente viu que o escopo de ferramentas e áreas que a gente estava atuando começou a se expandir, bastante coisas voltadas para AI, que foi porque a gente mudou o nome do nosso grupo para ser CODEI. Vamos ver um pouco de exemplos de AI hoje em dia. A gente já viu alguns anteriormente aqui, mas vamos dar uma olhada. Toda a parte de automação e segurança de casa. Hoje em dia eu chego em casa, eu falo para a Alexa, ela abre minha garagem, ela acende a luz, ela liga minha televisão, liga o ar, põe a temperatura mais baixa, mais alta. E a gente às vezes nem percebe, fica tão cômodo, tão fácil, mas tudo ali tem que ter uma parte de AI por trás. Toda a parte de NLP para pegar e reconhecer os comandos de voz que você está fazendo e tudo mais. Aí toda a parte de integração com IoT para fazer com que esses comandos conectem e façam com que os devices eles façam o que você quer. Então, são exemplos de AI. Vamos ver mais outra coisa. Autonomous Driving. Recentemente, em 2016, nos Estados Unidos foi reconhecido que um carro autônomo, ele na verdade é como se fosse um motorista. E isso, nesse caso, ele começa já a dar bastante improvement para que a gente possa começar a trabalhar na parte em toda a parte de regulamentação dessa área e tudo mais. Isso é porque quando a gente fala de carro autônomo, principalmente o que o Google está fazendo, ele vai estar transportando as pessoas e tudo mais. Para coisas mais simples, como por exemplo transporte de encomenda, ou nesse caso, um exemplo que é o DoorDash, que ele faz entrega de comida, tipo um iFood ou um Uber Eats, a gente já tem em produção, ou pelo menos em teste em alguns bairros e regiões do Vale ali do Silício, em produção hoje. Eu tenho um colega que todo final de semana ele pede comida pelo DoorDash e ele posta o videozinho lá nas redes sociais, chegando a comida, ele pegando, tudo mais. Bem interessante. Também vários aspectos de AI estão envolvidos nesses exemplos. Na parte do carro autônomo, toda a parte de reconhecimento do espaço que ele está dirigindo, ver se tem pessoas atravessando a pista, sinais e tudo mais, para que ele possa seguir as leis de trânsito. No exemplo, no DoorDash um pouquinho mais simples, mas ele tem que estar fazendo todo aquele reconhecimento de padrão, ver se tem algum obstáculo na pista ou na calçada e coisas parecidas. Outro exemplo que a gente vê, o Amazon Go, as novas lojas que a Amazon tem feito. E é bem interessante, você não tem nenhum pessoa no caixa ou coisa parecida, você entra, a partir do momento que você vai pegando os objetos, as coisas que você está comprando da prateleira, é feito o reconhecimento da imagem, colocado no seu carrinho, ele já identificou você também. E a hora que você terminou, você sai, efetua o seu checkout automático e pronto, sem interferência de ninguém. Vários tipos de AI também colocado nesse processo. Os exemplos que a gente viu até bem simples, né? Mas até que ponto é simples a gente estar colocando essa parte de AI nas aplicações que a gente faz no nosso dia a dia. Vamos pegar um exemplo bem simples
e a gente quer utilizar a AI, fazer um modelo para que a gente passe uma imagem e identifique se nesse caso, por exemplo, é um gato ou não. A gente quer só fazer isso, 3 componentes que a gente precisa estar entendendo para fazer isso. Na verdade, o algoritmo que a gente vai estar utilizando de Neural Networks, quais são os weights que a gente vai estar utilizando para o treinamento, e a parte do programa driver, que na verdade é o programa que vai pegar a imagem, fazer conexão com o modelo, pegar o resultado e transferir para a sua aplicação, para fazer a parte de integração. É bem simples, mas se a gente já começa tentando selecionar qual é o algoritmo que a gente quer e faz uma pesquisa no Google, somente 75.300 resultados que voltam de artigos nessa área. E artigos, você sabe, né? 2, 3 páginas, bem simplesinho de entender, não tem nenhum pouco de matemática envolvido ali. Então, é bem complicado. Até para você escolher pelo menos entre uns 5 e 10 ali, já vai um tempinho para você chegar e conhecer e identificar qual é o algoritmo a ser utilizado. Beleza, agora a gente parte para a implementação. Nesse caso aqui, é um algoritmo ResNet 50, que já é implementado e disponível na ferramenta do TensorFlow. Mas o código é bem simples, a gente vê quantas páginas de código tem, todo optimizado, bastante cálculos matemáticos envolvidos, bem simples de entender. Pois é, e aí vai ficando mais pesado. A gente procura a parte dos weights que a gente vai utilizar. Também um arquivozinho bem simples, 122 megas de dados, só para identificar se é um gato ou não. A gente nem está querendo fazer uma coisa mais simples. A partir do momento que você tem o seu algoritmo, você tem que fazer toda a parte externa, que é como é que você vai fazer o deployment, como é que você vai pegar, identificar aquela imagem, colocar dentro do algoritmo, pegar o resultado. E tudo mais, e aí vai. A gente vê que nada disso vai ser feito em 2, 3 horas, vai demorar pelo menos alguns dias, semanas, ou se você envolver uma equipe maior, cada um tendo uma determinada área e focando naquela área, para que você possa desenvolver uma solução pequena que identifique se é um gato ou não. Imagine carros autônomos e tudo mais, uma coisa bem mais de forma cenários reais na vida do dia a dia. Mas como é que a gente faz para melhorar isso, né? Não é todo mundo que tem a disponibilidade desse tempo, tem tudo isso. A gente quer apenas identificar se é um gato ou não. O que a gente tem visto é a criação de Model Marketplaces. Model Marketplaces, alguns lugares também chamam de Model Zoos, é onde ele tem um catálogo de modelos que já está praticamente pronto para ser usado e pode ser integrado facilmente com a sua aplicação. A gente fez um Model Marketplace na IBM, todos os modelos são open source, que chama Model Laser Exchange. Nesse caso, se você acessar o codei.org, que é o site do nosso grupo, você vai ter logo ali o link do Model Marketplace, e quando você chega no Model Marketplace, você tem as informações necessárias, ou o catálogo de modelos que estão disponíveis, e você pode filtrar, ver qual modelo que mais aproxima o que você quer fazer para estar fazendo a integração com a sua aplicação. No momento que você clique, e eu acho que aqui eu perdi a animação. No momento que você clica para a página do modelo, nesse caso aqui são três páginas diferentes, mas ele vai ter toda a explicação daquele modelo. Tanto a descrição, informações sobre metadata, tipo qual dataset foi usado, qual código foi usado, qual modelo foi usado, referências em termos do artigo que você pode estar lendo, se você quiser entender mais. E o exemplo de utilização, como é que você faz para utilizar aquele modelo. No caso, a gente usa um padrão de API REST
para estar fazendo a inferência, e também a gente tem um padrão de utilizar containers para estar fazendo o wrapper do modelo e fazendo o deployment. A partir do momento que você clica para ver o código daquele modelo, você vai ser redirecionado para um repositório do GitHub, e nesse repositório você tem todas as informações necessárias lá. Todo o código que foi usado, tudo que for, como gera o container, que pode ser deployed tanto localmente como em ambientes de Kubernetes, como também o programa driver que faz a REST API e proporciona a integração com as aplicações. E todos também eles têm uma aplicação exemplo que serve como modelo para fazer a integração. Nesse caso eu escolhi o Facial Age Estimator. Ele pega uma foto e vê quantos anos ele estima a idade da pessoa, e nesse caso, por essa foto, falou que a pessoa tem 36 anos. E como eu posso estar utilizando o Max, aprendendo com o Max em geral? Uma das formas que a gente falou aqui é na integração desses modelos, que eles já vêm praticamente prontos e treinados. Tem alguns modelos também que disponibilizam o treinamento com os seus próprios dados, para que você comece a colocar AI na sua aplicação. Então você pode olhar os modelos, pode pegar, fazer um deployment dele localmente e começar a brincar com ele para colocar na tua aplicação. A partir do momento que você já está um pouquinho mais avançado e já já entende, está fazendo o seu próprio modelo e pode também estar utilizando o Max de uma forma mais avançada. Aprendendo ou dando uma olhada em como a gente fez, por exemplo, toda a parte de packaging do modelo, mas também como a gente fez toda a parte de integração com Kubernetes, como a gente fez toda a parte do programa driver com as REST APIs, que faz uma forma bem simples de você estar packaging e colocando o seu modelo disponível para integração e para outras pessoas, até na sua empresa, começarem a utilizar. E fazendo um summary aqui, totalmente todos os modelos que a gente tem é free open source. São modelos que abrangem vários domains. A gente fez todo o teste já e já verificou toda a parte legal de propriedade intelectual, então pode ficar tranquilo, pode estar utilizando isso, integrando com a sua aplicação. Bem rápido para colocar isso para você testar. Em 30 segundos, belezinha, você dá um Docker lá, ou então um Kube Control Apply no Kubernetes, e ele tá disponível para você. A não ser que você faça no último minuto no live demo que eu fiz lá na Itália, com uma rede muito boa, e demorou acho que 20, 30 minutos para baixar a imagem do Docker, aí ficou um pouquinho complicado. E se você quiser também, por exemplo, começar a integrar, treinar com seus próprios dados, tem scripts que ajudam rapidamente você estar colocando isso para treinar no Watson Studio, por exemplo. Beleza, a gente falou de AI, de estar utilizando isso, incorporando em nossas aplicações, mas até que ponto a gente entende como funcionam esses modelos? Até que ponto o resultado que ele vai nos dar, eles são transparentes e eles são justos? Bom, se eu vou só identificar se é um gato ou alguma coisa assim, para mim não tem muita diferença. Mas o problema é que a gente tem visto que esses modelos, mais e mais, eles estão sendo utilizados em cenários que envolvem pessoas ou que vão afetar a vida das pessoas. Vamos supor que eu vou pedir um empréstimo, eu vou pedir, ou hoje em dia eu tenho visto até em casos judiciais que já fazem um advertisement que eles estão utilizando o AI para isso. E como a gente sabe, AI ela é feita por discriminação. O modelo ele identifica patterns e ele vai usar aqueles padrões, aqueles patterns, para identificar coisas. No caso daquele exemplo que a gente viu, identificar se a imagem é um gato ou não. E como é que a gente treina, como é que pode acontecer esse problema de
de discriminação no algoritmo. Esses algoritmos eles são treinados com dados históricos, que foram feitos baseados em decisões de pessoas, humanos como nós, e a gente tem, implicitamente ou explicitamente, discriminações podem acontecer. A partir do momento que você treina o seu modelo baseado em dados que contêm algum tipo de discriminação ou não são totalmente justos, todo esse problema vai ser passado para o seu modelo e você vai ter os mesmos tipos de problemas. A IBM, então, a gente criou uma ferramenta que a gente chama AI Fairness 360. É um SDK, uma ferramenta que ela te disponibiliza e você pode estar integrando com o seu modelo para que ele identifique e tente fazer a remediação dessa discriminação. Dois tipos de integração podem ser feita. Você pode estar analisando seus dados que foram utilizados ou que serão utilizados para o treinamento e ele pode identificar se tem algum tipo de discriminação naqueles dados. Ou você pode utilizar também na hora da inferência e ele vai descartar os dados que têm uma discriminação bem grande naquele resultado. Se você estiver interessado em aprender mais ou ver um exemplo de funcionamento disso, tem um site que tem um demo live que vocês podem brincar. Ele seleciona, por exemplo, você pode selecionar algumas bases de dados, ele vai te falar, por exemplo, ali que se tem discriminação de sexo ou discriminação de raça, algum tipo de discriminação ali naqueles dados. E aí ele vai te dar a opção de selecionar algum dos algoritmos que tem disponível no AI 360 e a partir da aplicação ele vai te mostrar o resultado novo e você consegue ver ali que o bias foi eliminado e fica muito melhor os resultados que você consegue ter com o seu modelo. Outro problema que a gente vê bastante é a parte de o que a gente chama de adversarial attacks. Os hackers ou pessoas, eles veem que você está utilizando um modelo de inteligência artificial e ele vai tentar atacar aquele modelo para ver como é que ele consegue burlar aquilo ali. Um exemplo simples é reconhecimento de imagem. A gente vê no lado esquerdo aqui, a gente passou uma imagem, reconheceu como panda, tranquilo. Mas se você coloca um noise que a princípio é imperceptível para a visão humana, aquilo ali já faz com que o seu modelo ative diferentes partes no seu modelo, na sua neural network, e ele vai identificar com muito maior confidência um animal totalmente diferente. Outro exemplo, mais voltado para o cenário de carros autônomos, se você vê uma placa de sinal de trânsito e coloca uns pedacinhos de adesivo ali, uns patches ali, ele faz com que aquele modelo dos carros ele não identifique mais como sendo, por exemplo, uma placa de stop. Esse exemplo aqui já é um exemplo mais novo, acho que saiu no MIT há alguns meses atrás, na parte de surveillance, que o pessoal, pelo simples motivo dele colocar uma foto pendurada no pescoço com algumas outras pessoas, o algoritmo não mais reconhece aquilo ali como sendo uma pessoa e toda a parte de surveillance ali ele consegue burlar. Então a gente vê que inteligência artificial é interessante, é tudo, mas a gente tem que realmente ver que pode dar problemas e quais os tipos de problemas, quais os tipos de impacto que está ali e como a gente faz para mitigar algum desses problemas. Uma outra ferramenta que a gente criou na IBM, e essas ferramentas a gente faz bastante em conjunto com o pessoal do IBM Research e coloca em open source em conjunto com o pessoal do nosso grupo, é o IBM Adversarial Robustness Toolbox, que a gente chama de ART. Ele proporciona dois tipos de ferramenta. Uma para o pessoal que faz a parte de pesquisa, onde ele pode estar colocando algoritmos novos ali para defesa. E ele proporciona um SDK que você pode estar integrando em seus modelos e ele faz a identificação e ele vai que está uma tentativa de ataque no seu modelo e ele vai ignorar aquelas imagens, por exemplo. Do mesmo tipo, a gente tem um live demo que você pode estar brincando com
com exemplos, você escolhe imagens, coloca algum tipo de ataque que você quer colocar ali, por exemplo, noise via algoritmos automaticamente colocado nas imagens, e aí você seleciona algum outros tipos de algoritmos de contra-ataque que você quer colocar, e você consegue ver que tem consegue ver e às vezes até bypass aquele ataque e reconhecer de forma correta o resultado que você terá. Tá, falamos bastante de AI e tudo mais. Agora vamos ver mais o pessoal que eu já tenho o meu modelo, eu quero estar treinando esse modelo. Quais são algumas das tendências e algumas das ferramentas que a gente tem visto nessa área? Geralmente quem está fazendo o modelo são data scientists. Esses data scientists, eles vêm às vezes de background de matemática, de física, e não necessariamente fez ciência da computação ou tem um grande background de DevOps. E o que a gente tem visto é que para fazer o treinamento desses modelos, tem várias coisas de DevOps que tem que estar disponível ali para que isso ocorra. Toda a parte de Resource Management, fazer a parte de configuração, como é que eu vou fazer o serving do meu modelo quando ele está pronto, como é que eu vou fazer toda a parte de tweak do Hyperparameter Optimization, a parte de monitoração, como é que eu vou fazer depois para reproduzir aqueles experimentos que eu fiz e tudo mais. Então não é muito fácil. Então o que a gente tem visto é a criação de plataformas de AI para estar auxiliando nesse sentido. Qual que é essas plataformas, elas querem querem facilitar a vida dos cientistas de dados, que eles eles pensem praticamente no que eles têm que resolver com a parte do modelo, e toda essa parte de DevOps é abstraída e é feita por outras pessoas. Eles vão ter uma forma consistente para fazer o treinamento, independente de qual ferramenta ele está usando, o framework que ele esteja usando. No caso, se ele está fazendo um modelo com TensorFlow e precisa de um tipo de environment, ou ele está fazendo um modelo com uma outra framework, tudo isso é abstraído dele. E o que a gente tem visto também é que essas plataformas, elas são bastante baseadas e rodam em cima de Kubernetes, porque o Kubernetes ele já faz providencia toda a parte de abstração dos environments a partir de containers, e ele já tem a disponibilidade de quality of services em cima daquele modelo, em cima daquela aplicação, facilitando toda a parte de elasticidade e outras coisas que são parte do management da sua aplicação. Um exemplo dessa AI Platforms é o Fabric for Deep Learning. Ele também foi feito em conjunto com o IBM Research e o nosso grupo Codei. E ele faz toda a parte de abstração do ambiente e disponibiliza uma API bem simples, onde você submete um packaging e faz alguma descrição, tem um deployment descriptor associado com aquele modelo, e ele faz todo o resto, fazendo todo o treinamento e tudo mais, e o management daquele treinamento. Então, nesse caso aqui, a gente vê o package, o Data Scientist, ele submete o package, ele pode escolher qual que é a framework que ele está usando, TensorFlow, PyTorch, Café e tudo mais. A plataforma, ela vai criar um pod, né, que é na verdade uma instância para treinamento. Ele já associa naquele pod onde estão os dados e onde vai sair o resultado, né, o modelo na verdade, e faz todo o gerenciamento e fica disponível depois avisando para o Data Scientist qual foi o resultado, se passou tudo ok ou não e como é que foi. Bem simples, abstrai bastante toda a parte de DevOps necessária para fazer o treinamento desse projeto, desse modelo. Agora vamos ver mais o lado de quem está fazendo o desenvolvimento. E hoje em dia a gente tem visto que praticamente o standard para fazer esse desenvolvimento de modelos e aplicativos interativos é o Jupyter Notebook. Para quem não conhece, Jupyter Notebook,
Ele é uma evolução do IPython, que começou como console. Ele é uma evolução do Python console, que eles colocaram uma interface web, virou o IPython. Depois eles fizeram a possibilidade de ter outras linguagens, não só o Python, e virou o Jupyter alguns anos atrás. Aqui é a interface do Jupyter, é o que a gente chama de Jupyter Notebook Classic, porque é o que já tem vindo há algum tempo. E eu acho que na semana que vem, no SciPy do Texas, eles vão anunciar a versão 1.0 do Jupyter Lab. O Jupyter Lab é a nova interface para desenvolvimento de notebook, onde ela já é muito mais flexível, muito mais fácil de estar fazendo extensão, criando widgets e colocando novas funcionalidades em cima da plataforma para facilitar o desenvolvimento de modelos de AI. Em termos de cenários, o que a gente tem visto são analytics workloads para serem desenvolvidos, onde acessam dados disponíveis em data lakes e eles fazem alguns cenários, limpar dados, fazer ETL, colocar, por exemplo, integração com data warehousing e começar a aplicar alguns tipos de modelos de machine learning para conseguir alguns insights daqueles dados. Mais recentemente, bastante cenários de workloads em termos de AI e Deep Learning Models. Esses modelos eles podem crescer bastante, consomem vários recursos de máquina e eles precisam de GPUs e TPUs para que eles possam ser ainda o treinamento ocorra de uma forma mais rápida. Só para ter um exemplo, o Eminence, que é uma coleção de imagens bem pequena, para treinar, talvez sem GPU ou com uma GPU não tão boa, demora 1 hora. Outros exemplos que a gente tem lá no Lab, a gente estava fazendo uma pesquisa ou fazendo uns modelos em cima de câncer de mama. Treinava, eu acho que para fazer o treinamento demorava 9 dias, a gente conseguiu fazer uma otimização, demora 5 dias hoje. Então é bem complicado. Então, com isso, aquela coisa de, vou fazer aqui no meu laptop, no meu notebook que está rodando aqui, não vai funcionar. O que a gente tem visto realmente são Self-Service Analytics and AI Platform. Na verdade, são uma grande quantidade, é um cluster de computadores que esses recursos podem ser acessados tanto localmente como serviço ou até se conectando do seu próprio notebook naqueles recursos. E de uma forma self-service, eu chego no meu serviço, eu chego na onde eu estiver trabalhando, eu peço um ambiente, aquele ambiente é criado para mim, a hora que eu acabo, ele é disponibilizado e volta a ser disponível para outros data scientists ou outros usuários. Quais tipos de componentes existem, por exemplo, na plataforma, no ecossistema do Jupyter, para facilitar que eu faça esse tipo de suporte na minha empresa. Um dos exemplos é o Jupyter Hub. O Jupyter Hub ele cuida da parte de self-service. O que ele faz? Ele vai fazer toda a parte de autorização. É uma autorização plugável, onde você pode, por exemplo, conectar com o LDAP da sua empresa. E ele vai criar um environment para você... a partir do momento que você seleciona, você entra lá e fala que você quer, ele cria um environment disponibilizando um notebook para você com todas as configurações ou libraries que você precisa para o seu trabalho. Aqui é um exemplo, se o John, no caso, vem e ele é autorizado, ele vai ter um environment que é só dele. A Alice vem, ela faz o login, ela vai ter um environment que é só dela. E esse environment é bem... um usuário não tem acesso ao outro e tudo mais, ele é todo sandboxed para que ele seja mais seguro. Essa parte o Jupyter Hub ele faz a parte de self-service. A gente também precisa dessa parte de escalonamento. A gente, principalmente quando a gente quer fazer o Analytics, por exemplo, rodar em conjunto ou utilizando um cluster Spark, ou se a gente está fazendo mais AI, rodar e utilizando um cluster de Kubernetes. Com isso a gente criou o Jupyter Enterprise Gateway.
Esse projeto foi criado diretamente pelo nosso grupo na Codei, e ele, na verdade, ele é um componente que ele disponibiliza multi-usuário, scalability e segurança, e faz com que os kernels que eles executam os códigos dos notebooks, eles rodam distribuídos tanto em clusters Spark como Kubernetes. Aqui do lado direito, vários documentação, acesso para quem quer conhecer mais. O que ele faz, não sei se vocês conhecem, mas assim, quem utiliza o notebook só como notebook, toda vez que você cria um notebook novo, ele vai utilizar recursos, e aqueles recursos, por si, eles só são vistos os recursos da própria máquina. O Gateway, ele faz uma otimização e ele disponibiliza recursos que estão num cluster. Ele faz toda a parte de segurança, como agora a gente tem mais um hop que é para o cluster. Toda essa parte de comunicação tem que ser criptografada e tudo mais. E ele disponibiliza a parte de multiusuário. Por exemplo, quando você está conectado num cluster Spark, ele vai estar utilizando o mesmo usuário que você utilizou para startar o notebook, e com isso você tem aplica as mesmas regras de segurança que foram definidas no cluster Spark e no cluster Hadoop para você. Então, como a gente vê aqui, os kernels, eles rodam em todas as máquinas, e a partir do momento que você precisa colocar mais pessoas para suportar mais pessoas naquele ambiente, você pode colocar mais nodes, que aqueles recursos novos vão ser utilizados para as outras pessoas. Aqui é mais ou menos como funciona o Enterprise Gateway no ambiente de Kubernetes. Ele em conjunto com o Hub, ele faz com que os kernels eles sejam pods diferentes. Então, com isso, é muito mais flexível em termos de recursos. Você pode ter um notebook com bem poucos recursos, e todo recurso que você vai precisar para execução do código, ele vai ser um pod separado. Aí você pode, se você está fazendo AI, por exemplo, criar um pod com associação a uma GPU. Se você está fazendo Analytics, você pode criar um pod, talvez com mais memória. E é bem flexível. E ele suporta tanto Spark e Kubernetes, como também o que a gente chama de Community Images, mas são as imagens, por exemplo, de TensorFlow e tudo mais. E tudo isso são projetos open source que a gente tem feito e tem trabalhado nos últimos 2, 3 anos. Vários links aqui para quem quer acessar. Você pode estar utilizando como usuário. Como é open source, a gente também gostaria muito que vocês contribuíssem, não só com código, mas talvez com cenários que vocês precisem, ou com bugs de documentação e tudo mais. Tudo disponível, podem entrar lá e ajudar a gente, comunicar com a gente. E qualquer pergunta, qualquer dúvida ou tudo mais, pode entrar em contato comigo, e a gente pode ter uma conversa e eu posso ajudar vocês no que for possível. Mais ou menos era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado.